informações que esse relatório traz para nós, quando a gente compara de uma forma grotesca o orçado versus realizado, não nos ajuda a entender o porquê que eu perdi 31.100 de lucro. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o que eu preciso responder para entender melhor isso é isso aqui, ó. Será que a variação de 31.100, que é a diferença entre o orçado e realizado, foi só pela variação dos 2.000 bolos? Teve variação no preço de venda? Teve variação no consumo da farinha e da manteiga? Teve variação na quantidade de mão de obra utilizada? Teve variação no preço da farinha e da manteiga ou teve variação no preço da mão de obra? Viu como é que a situação não é tão simples quanto parece? Ou seja, o 31.100, essa variação entre o lucro orçado e o lucro realizado, que é 31.100, a gente não pode simplistamente dizer que o problema é dos 2.000 bolos que eu vendi a menos. Por quê? Cada uma dessas interrogações que estão nesse slide contribuíram para a variação do lucro. E eu preciso, então, entender quanto que cada uma dessas variações contribuíram. Eu preciso entender. Para isso, então, gente, não dá para a gente, de forma simplista, simplesmente cruzar o orçado versus realizado. Não dá. Então, o orçamento flexível vai nos ajudar a resolver isso. E o que é o orçamento flexível? Está ali, ó, o orçamento flexível baseia-se no padrão do comportamento dos custos. Ou seja, os insumos, farinha, manteiga e mão de obra, têm os seus valores reais comparados com o ajustado para o nível da atividade. Ou seja, se realmente eu só produzi e vendi 7.000 bolos, a pergunta é: quanto eu deveria ter gasto de farinha, manteiga e mão de obra e de custo fixo para fazer 7.000 bolos? Para ficar justa a comparação. Para ficar justa a comparação. Então, quando a gente faz simplesmente o orçado versus realizado, a gente está perdendo ali a possibilidade de entender melhor o porquê da redução dos gastos. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é definir o comportamento do custo. Para isso, a gente tem a ficha técnica do bolo. Lembra? Ficha técnica do bolo. Está ali, ó. Seria gastar 1 quilo de farinha a R$ 3,80, 250 gramas de manteiga a R$ 24,00, meia hora de mão de obra a R$ 10,00. Logo, o padrão de gasto por bolo, R$ 14,80, e os fixos, R$ 70. Então, agora que eu sei que o padrão é esse, eu vou usar esse padrão para quê? Para estimar quanto que eu deveria gastar e quanto que deveria ser meu resultado para 7.000 bolos. Então, fiz as contas para te apresentar. 7.000 bolos vezes R$ 24,00, a receita de 7.000 bolos deveria ser essa aqui. Padrão, farinha, manteiga e mão de obra era gastar R$ 14,80. 7.000 bolos vezes R$ 14,80, R$ 103.600. Logo, margem de contribuição, 64.400. O custo fixo padrão era gastar 70.000, logo, o prejuízo para 7.000 bolos deveria ter sido só 5.600. E não 18 e tanto que foi o que apresentou. Então, agora que eu preparei esse orçamento flexível, ou seja, o orçamento ajustado para 7.000 bolos, aí eu posso fazer a comparação. A comparação agora vai ficar justa. Porque agora, o que eu vou fazer? Pegar esse orçamento ajustado para 7.000 bolos, que acabamos de fazer no slide anterior, e comparar com o resultado real de 7.000 bolos. Comparando laranja com laranja, banana com banana. Não é isso? Aí fica justo. Fica justo. Então, ó,
Olha o que a gente tem aqui. Receita. Era para ser 168 mil. E a receita foi só 164.500. Se a quantidade de bolo é a mesma e a receita diminuiu, isso quer dizer que realmente eu não vendi o bolo pelo preço que seria o preço de tabela. Eu devo ter vendido o quê? O bolo mais barato do que o preço de tabela. Então, já tem um problema aqui de venda. Já tem um problema aqui de venda. Da operacionalização da venda. Custos variáveis. Farinha, manteiga e mão de obra, 103.600. E o gasto real foi 112.500, ou seja, 8.900 a mais de farinha, manteiga e mão de obra. Lembra? Quando a gente fez o orçado versus realizado, os custos variáveis tinham sido positivos. Em relação ao orçamento geral, eu gastei menos. Né? Aí ficava parecendo o quê? Que a produção, né, gastou menos do que ela podia gastar. Agora, aqui não. Aqui aparece a ineficiência operacional. Mostra que a produção errou. Mostra que a produção não seguiu a ficha técnica, o padrão de gasto por bolo. Isso gerou um impacto de 12.400 na margem de contribuição, redução na margem de contribuição, e de 70 mil, que deveria ser o gasto fixo, para 70.300, gastamos a mais 300. E do prejuízo de 5.600, que deveria ter sido para 18.300, que foi o prejuízo real, perdemos, então, 12.700. 12.700. Tranquilo até aqui, gente? Bom, então, ó, aqui, nesse primeiro slide, a gente viu a variação total de 31.100, tá certo? Então, dá um pin vídeo aqui na minha janelinha, para a gente ir ali para o papel, que eu quero te mostrar o relatório que nós vamos criar aí. Dá um pin vídeo aí para mim. Ok? Deixa eu só acertar minha câmera aqui, porque a bichinha... Vem cá, minha filha. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, minha filha. Gente, então, olha só. Acompanhe comigo. Acompanhe aí comigo o seguinte. Ó, de acordo com o que está no slide, a gente projetou, a Lela Dreams projetou um lucro de 12.800. E, na realidade, ela acabou gerando um prejuízo de 18.300. Logo, o que a gente apurou foi uma redução no lucro de R$ 31.100. Legal? A partir daqui, então, aí, Zé, a partir daqui a gente vai tentar explicar os 31.100. Então, a gente vai dividir em variação operacional e variação comercial. E eu vou detalhar todas essas variações aqui também. Então, no primeiro passo que nós fizemos, para a gente explicar essa variação total de 31.100, a redução do lucro, o primeiro passo que nós fizemos foi essa comparação aqui, para analisar, nesse primeiro momento, somente a variação operacional. E o que esse slide que está aí nos mostra é o seguinte, que dos 31.100, que é a variação entre o lucro orçado e o realizado, por problemas operacionais, nós perdemos 12.700. Então, dos 31, 12.700 é problema operacional. E como é que eu explico esse problema operacional? Como é que eu detalho esse problema operacional? Então, vou começar a detalhar aqui primeiro, explicando o que aconteceu com a receita. Ora, para explicar o que aconteceu com a receita, eu vou te dizer o seguinte, faz a conta aí para mim. Ali no resultado real, eu tenho uma receita de 164.500 para 7.000 bolos. Divide 164.500 para 7.000 bolos. Dá quanto? 23,50. 23,50. Exatamente. Então, ó, com relação à receita, o que aconteceu foi o seguinte,
O preço de tabela do bolo era 24 e nós vendemos a 23,50. Logo, esses 50 centavos vezes os 7 mil bolos proporcionou para nós uma perda de R$ 3.500. Então, aqueles R$ 3.500 estão ali é porque eu não vendi o bolo pelo preço de tabela. Era para vender o bolo por R$ 24, acabei vendendo o bolo a R$ 23,50, então perdi R$ 3.500. Agora vamos nos custos variáveis. Custos variáveis. Nos custos variáveis, o que aconteceu foi o seguinte: era para gastar R$ 14,80 de farinha, manteiga e mão de obra. E se você dividir ali o real, 112.500 para 7 mil bolos, você vai ver que realmente nós gastamos 16,071. Então, essa diferença de 14,80 para 16,071 que eu gastei a mais, vezes os 7 mil bolos que eu produzi gastando a mais, isso aqui vai mostrar que eu acabei perdendo aqui 8.900. E agora ainda tenho a variação do custo fixo. Era para se gastar 70 mil e eu gastei 70.300. Logo, gastamos a mais de custo fixo 300. Então, gente, se eu somar os 3.500, porque vendi o bolo mais barato, com 8.900, porque eu gastei mais farinha, manteiga e mão de obra, que deveria ser o padrão, e mais os 300 que eu gastei de fixo, a soma dos três explica os 12.700. Até aqui, ok? Beleza até aqui? Então, aqui está explicado, em parte, mas é aquilo que o Zé Fernandes falou. Se a variação é 31.100, 12.700 eu entendi. Cadê o restante? Né? Cadê o restante? Então, voltando ali para o slide, vamos voltar lá para o slide. Voltando para o slide, agora a gente vai exatamente fazer essa pergunta. Se a variação é 31.100, 12.700 eu acabei de descobrir, falta ainda explicar 18.400. Então, a pergunta a ser respondida agora, a diferença do lucro 18.400 é referente a quê? Variação comercial. Na variação comercial, o que vai estar ali imperando é exatamente a variação do volume. Então, esses 18.400 vai ser culpa única e exclusivamente por a gente não ter atingido o volume projetado. Tínhamos um volume projetado de 9 mil bolos e fizemos só 7 mil. E como é que eu demonstro isso? Como é que eu vou demonstrar isso? Fazendo a comparação agora do orçamento ajustado para 7 mil bolos, o que eu deveria gastar fazendo, com o orçamento geral de 9 mil bolos. Olha só. O que eu estou fazendo aqui agora? Peguei o orçamento geral, 9 mil bolos, e vou comparar com o orçamento ajustado, com o orçamento flexível para 7 mil bolos. Então, aparece aqui a variação no volume de 2 mil bolos, mostra que essa variação do volume impactou na receita em 48 mil, que fazendo 2 mil bolos a menos, eu deixaria de gastar 29.600, gastaria menos. Isso impactaria, então, minha margem de contribuição em 18.400 e de 12.800, que deveria ser o lucro projetado, para o prejuízo de 5.600, perdemos 18.400. Agora, então, o que eu vou fazer? Vou pegar as informações desse slide e ir lá para o relatório que nós estamos preparando. Legal? Então, me dá um pin vídeo na minha janelinha aí de novo. Dá um pin vídeo que eu vou cortar para lá. Ó, então agora, o que nós vamos falar? Nós vamos dizer que a variação comercial, por vender 2 mil bolos a menos, isso impactou o nosso resultado em
18.400. Por quê? A soma de 12.700 com 18.400 vai dar os 31.100. O que eu vou explicar agora é o 18.400 detalhadamente aqui dentro. Então, vamos começar pelo impacto da variação comercial gerado na receita. Bom, se era para vender 9.000 bolos e eu vendi só 7.000 bolos, eu deixei de gerar de receita 2.000 bolos vezes o preço padrão, o preço de tabela de cada bolo, que era 24. 2.000 vezes 24, isso impactou a minha receita em 48.000, porque eu vendi 2.000 bolos a menos. Porém, vender 2.000 bolos a menos reduz o meu custo variável. Reduz o meu custo variável. E o quanto que reduziu? Em relação ao orçamento geral, se eu deixei de fazer 2.000 bolos, e para cada um dos 2.000 bolos, o padrão de gastar de farinha, manteiga e mão de obra seria 14,80, em relação ao orçamento geral, eu deixei de gastar 29.600. Então, coloquei em azul porque deixar de gastar é uma variação pose. Eu estou na frente de vocês aí, né? Eu estou na frente de vocês. Deixa eu ver para onde que eu... Aqui eu não atrapalho vocês, não. Aí, ó, 29.600, então é variação favorável, porque gastei menos. Então, se você pegar, perdi 48 por vender 2.000 bolos a menos, mas também deixei de gastar 29.600, um menos o outro, dá 18.400. Gente, então agora, olha só que interessante. Se eu somar essa última coluna aqui, aonde está tudo detalhado, o somatório dos positivos e negativos aqui vai dar exatamente 31.100, que é a nossa variação total. Ou seja, aqui eu tenho tudo detalhado de onde veio as variações. E aí, ainda tem uma situação engraçada agora que o Zé Fernandes vai perguntar. Antes que ele pergunte, eu já vou falar. Antes do Zé perguntar, eu já vou falar, porque eu sei que o Zé está curioso, que é o seguinte. Gente, então, aqui eu detalhei as principais variações, mas aqui dentro, ó, desses 8.900, tem parte do 8.900 que é da farinha, tem parte do 8.900 que é da manteiga, tem parte do 8.900 que é da mão de obra. Mais à frente, quando a gente for evoluir o nosso processo de controle, eu vou explodir isso aqui também. Eu vou explodir esse 8.900 aqui também. Para a gente entender o que foi farinha, manteiga e mão de obra, e se eu comprei mais caro ou gastei mais. Ou comprei mais barato e gastei menos. A gente vai também avaliar depois isso aqui, num segundo momento. Nesse primeiro momento, o que eu quero mostrar para vocês é a importância do orçamento flexível para a gente poder separar a responsabilidade operacional da responsabilidade comercial. Por quê? Por causa separar as responsabilidades, porque aqui cada departamento responde pela sua variação. Comercial e operacional. Não podemos misturar as coisas. Né? Não podemos misturar as coisas. Beleza até aqui? Tranquilo? Ok, gente? Então, olha só agora. Deixa eu voltar aqui para o normal, para a gente poder... Para eu poder agora finalizar ali, para a gente poder praticar isso. Gente, olha o slide ali agora. Olha o slide. Agora, então, eu posso preparar esse relatório geral. Relatório geral. Olha esse relatório geral aqui. Eu vou primeiro, do lado de cá, do lado direito,
vou colocar um orçamento geral de 9 mil bolos. Na outra extremidade, lá do lado esquerdo, eu vou colocar o resultado real de 7 mil bolos. Então, a diferença entre os 12 de lucro para os 18 de prejuízo é os 31.100 que eu quero explicar. Aí, o que eu preciso para poder separar a variação comercial da operacional? Eu preciso, então, dessa coluna do meio aqui. Ó. O que é a coluna do meio? É o orçamento flexível ou orçamento ajustado para 7 mil bolos, ajustado para o nível real da atividade, que foi vender só 7 mil bolos. Então, depois que eu preparo na extremidade direita o orçamento geral, na extremidade esquerda o real, e aqui eu faço o orçamento flexível ajustado para 7 mil bolos, aí eu começo, comparo o orçamento geral com o ajustado ao nível de atividade e vou achar as variações comerciais. E depois, quando eu comparar o orçamento ajustado ao nível da atividade com o resultado real, eu vou achar as variações operacionais. E aí, tranquilo até aqui? Beleza pura?